Ei, gente, na primeira aula eu falei de 4 parâmetros do som: a altura, a intensidade, a duração e o timbre. E eu falei que existe ortografia para cada um desses 4 parâmetros. Então o que a gente vai ver aqui é o início da ortografia das alturas. Para a gente entender as alturas, a gente tem que partir de dois princípios, duas premissas. A primeira é a seguinte: a gente não faz música desse jeito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o contínuo do som, o contínuo das alturas, subindo e descendo, para tentar fazer música. Mas as culturas não fizeram música desse jeito. Elas retiraram alguns sons para serem considerados sons musicais. E quais sons que elas retiraram? Então vem o segundo princípio, a segunda premissa. A gente tem um espaço sonoro, um espaço entre um som e outro, que na nossa sociedade é chamada de oitava, que é essa relação entre tá, 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 tá. Esse espaço é chamado de oitava. Por que esse espaço sonoro é tão importante? Porque o homem e a mulher, quando cantam juntos, eles cantam nessa relação que a gente chama de oitava. Por exemplo, se eu vou cantar dó na minha região média, dó, ré, mi, fá, sol, eu canto assim. A mulher, se for cantar na região média, esses mesmos sons, essa mesma linha, né? Ela vai cantar dó, ré, mi, fá, sol, que para mim é muito agudo, né? Então, o homem e a mulher cantam nessa relação de oitava. E essa relação, tá, 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 essa relação, ela entra no nosso ouvido como se fosse um som só, como se fosse uma consonância perfeita. Então todas as culturas que desenvolveram uma teoria musical, elas retiraram sons dentro desse espaço sonoro que a gente chama de oitava. E quais sons elas retiraram? Quais sons a nossa cultura ocidental retirou? Esses aqui, ó. Tá, 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 tá. E chegamos na nota aguda. Tá. Então, entre tá, tá, nós tiramos 7 sons. Tá, 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 tá. E a oitava, tá, né? E quais sons são esses? Durante muito tempo, na cultura ocidental, lá na Idade Média, a gente usava as letras A, B, C, D, E, F e G, que são aquelas mesmas letras que a gente usa até hoje na cifra do violão, por exemplo. Tá? A partir do ano 1000, em torno do ano 1000, um monge italiano chamado Guido d'Arezzo, da cidade de Arezzo, ele resolveu associar sílabas a essas letras para facilitar a didática do ensino do canto gregoriano. E aí, para isso, ele pegou um canto gregoriano que era famoso, muito conhecido naquela época, que era o hino a São João. Esse hino a São João é mais ou menos isso. Do, ut. Começava com ut. Ut. Até hoje ainda é usado o ut na França para o dó, para o nosso dó. Então começava com esse ut.
ut queant laxis, aí o ré, re sonari fibris mira gestorum, famule tuorum, salve polluti, labireatum sancte Johannes. Então ele pegou as sílabas iniciais desse hino. Vou colocar essas letras ainda aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G. Mas aí ele pegou o ut, queant, laxis. Ele pegou o ut, re, do resonare fibris. O mi do mira gestorum. O fá do famuli tuorum. O sol do solve polluti. E o lá do labi reato. Tá? Então essas 6 sílabas aqui. Ut, ré, mi, fá, sol, o lá e o si veio depois. O si de Sankt Johannes foi acrescido depois. O ut depois foi substituído por dó de domine. Então o ut passou a ser dó. E essas sílabas colaram, né? E até hoje a gente usa essas sílabas para as nossas notas musicais. Para as nossas 7 notas musicais, e essas a gente tem que aprender, assimilar e saber a ordem delas de forma completamente automática, tá? Quais são? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E importante também a gente ir o dó como oitavo. Importante também, a gente tem que sabê-la de trás para frente. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Por quê? A gente não faz música só ascendente, só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente não faz só para cima, a gente faz também para baixo. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, né? Então a ordem dessas sílabas, a gente tem que sabê-la de forma completamente automática, rápida, seja ascendente, seja descendente. Isso é muito importante. Então a gente sabe agora das nossas 7 notinhas. Mas aonde que a gente
escreve essas 7 notinhas? A gente escreve num sistema de 5 linhas e 4 espaços, que é chamado penta, 5 grama linha, pentagrama. Não foi sempre assim. O pentagrama só se tornou absoluto em torno do século XVII. Lá no tempo do Guidarezo, ele difundiu um sistema de 4 linhas, um tetragrama. Mas o que a gente utiliza hoje é o sistema de 5 linhas, pentagrama. Esse pentagrama, importante a gente saber também, a gente utiliza as linhas e os espaços. E é considerada e a primeira linha é considerada essa de baixo. Então essa aqui é a primeira linha. Esse aqui é o primeiro espaço. Vou trazer aqui mais perto. Primeira linha e primeiro espaço. Segunda linha e segundo espaço. Terceira linha e terceiro espaço. Quarta linha e quarto espaço. E quinta linha. Quinta linha. A gente utiliza só isso? Não. A gente pode utilizar essa linha aqui. A gente pode utilizar esse espaço aqui, que a gente vai chamar de primeiro espaço suplementar inferior. Esse espaço aqui, primeiro espaço suplementar superior. Além disso, a gente ainda pode criar linhas, que são chamadas linhas suplementares. Então, a gente cria uma linhazinha assim, ó, tá? Que é chamada primeira linha suplementar inferior. E aí a gente pode botar uma bolinha nela. Ou aqui, ó, a gente cria primeira linha suplementar superior. A gente pode criar outras linhas suplementares superiores e inferiores. Então aqui, ó, o primeiro espaço suplementar superior. Aqui a gente tem o segundo espaço suplementar superior. E aqui a gente tem a segunda linha suplementar superior. Aqui a gente tem o terceiro espaço suplementar superior e a terceira linha suplementar superior. E a gente pode acrescer tantas quanto forem necessárias, também para baixo. Então aqui a gente aprendeu a utilizar o pentagrama. Mas além do pentagrama, desde antes lá do monge Guidarezo, eles usavam, quando ainda existia só 2 linhas, eles usavam um artifício para designar as linhas, que era colocar no início da linha uma letra, daquelas letras. Que letras que eles utilizavam? Eles utilizavam principalmente 2 letras. O C e o F. O C e o F. O C é o quê? É o Dó. E o F é o quê? É o Fá. Esse C e esse F é chamado de clave. Clave é uma chave. É uma chave a partir da qual você acha todas as outras notas. Então, quando você escreve o C,
aqui como eu escrevi na quarta linha, eu estou dizendo que o Dó está aqui na quarta linha, tá? Se o Dó está na quarta linha e a ordem não muda, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu já sei todas as outras. Por quê? No espaço seguinte é o Ré, no espaço abaixo é o Si, na linha seguinte vai ser o Mi, Dó, Ré, Mi, na linha abaixo vai ser o Lá, Dó, Si, Lá, e assim por diante. No espaço acima aqui, ó, vai ser o Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. Aqui abaixo, nesse espaço, vai ser o Sol, Dó, Si, Lá, Sol. Então eu sei todas as notas do pentagrama a partir da designação através da clave de uma. Eu falei do C e do F, mas a gente não usa mais esse C desse jeito assim, nem o F daquele jeito. O que a gente usa? Uma outra clave que foi criada um pouco depois, que é a clave do G. O G é o quê? O Sol. Essa clave do G, ela foi se estilizando. Coisa feia. Ela foi se estilizando e chegou na nossa clave de Sol. Assim também, a clave de Dó, que era um C, foi se estilizando. Foi se estilizando e chegou na nossa clave de Dó. Assim também o F foi se estilizando também e chegou na nossa clave de Fá. Então o que a gente tem hoje? As claves de Sol, que a gente inicia a clave de Sol aqui, ó, na segunda linha. E aí a gente faz o desenho da clave de Sol. Pois a gente vai até treinar esse desenho da clave de Sol. O que ela indica? Ela indica que o Sol está aqui na segunda linha. Se ela indica que o Sol está aqui na segunda linha, todas as notas estão indicadas. Outra clave que a gente utiliza é a clave de Fá. A clave de Fá, reparem, deve estar pequenininho aí, ó, mas esses dois pontinhos, a clave de Fá indica que o Fá está aqui na quarta linha. Então essas duas claves é que a gente mais utiliza. A gente ainda utiliza para alguns instrumentos a clave de Dó, principalmente a clave de Dó na terceira linha, que é utilizada na viola de arco, na viola de orquestra. A clave de Dó na quarta linha é também utilizada em alguns instrumentos, em alguma região de alguns instrumentos, como no violoncelo, no fagote, no trombone tenor, utiliza para alguma região a clave de Dó na quarta linha. Mas a gente não precisa aprender a clave de Dó na quarta linha, nem a clave de Dó na terceira linha. Nós vamos ver no livro de teoria
eu coloco alguns solfejos na clave de Dó, na terceira linha, só para a gente ter uma noção também da clave de Dó. Tá? Por que existem as claves? Na verdade, existiu muito mais do que essas 3 claves. E elas existiam porque a gente não tinha essas linhas suplementares todas que eu coloquei para cima e para baixo. A gente tinha o pentagrama. Às vezes um sistema de 6 linhas, que seja, mas a gente não saía colocando linhas suplementares. Ao invés disso, a gente podia trocar de clave. E aí, as claves, elas têm uma função. A clave de Sol, ela tem o Sol aqui. Isso significa que ela tem o Fá, Mi, Ré e o Dó, que é esse Dó aqui, é o Dó do centro do piano, tá? Esse é um Dó central. Aqui no Brasil a gente chama esse Dó de Dó 3. Sendo esse Dó central aqui na primeira linha suplementar inferior, a gente tem todo o pentagrama para escrever mais agudo, né, para cima desse Dó central. Então a clave de Sol, ela é uma clave para escrever notas agudas, notas mais altas do que o Dó central. Tá? Esse mesmo Dó central, na clave de Dó na terceira linha, é esse da terceira linha. Clave de Dó da terceira linha tem o Dó central aqui na terceira linha. Então ela é uma clave intermediária, tá vendo? Ela tem um pouco para se escrever mais agudo, um pouco para se escrever mais grave. Tá? Então uma clave intermediária. Já a clave de Fá, ela é o seguinte: esse aqui é o Fá, mas esse Fá é um Fá grave, um Fá da voz masculina. Para a gente chegar nesse Dó, a gente tem que subir aqui, ó. Sol, Lá, Si e esse mesmo Dó. Né? Vou até escrever esse Dó aqui no meiozinho aqui, ó, para mostrar que ele é o mesmo aqui, ó, na clave de Sol e na clave de Fá. Mas o que acontece então? Ele é o mesmo, mas aqui a gente tem todo o pentagrama para escrever notas graves, enquanto na clave de Sol a gente tem todo o pentagrama para escrever notas agudas. Então a clave de Fá na quarta linha é uma clave para a gente escrever notas graves. A clave de Sol é uma clave para a gente escrever notas agudas. No canto coral, a gente precisa dessas duas, né? Da clave de Fá e da clave de Sol. Então, nós vamos estudar mesmo essas duas claves. Nós vamos estudar essas duas claves até ao mesmo tempo. Nós vamos fazer um sistema aqui que a gente chama de endecagrama. Está até no outro capítulo. Mas que é o sistema em que a gente pega dois pentagramas mais o Dó central. A 11ª linha é o Dó central. Tá? Então é isso aqui que a gente vai estudar na notação das alturas. A clave de Fá e a clave de Sol. Além dessas três claves, é bom eu falar que a gente tem também uma clave sem nota. É a clave para percussão. A clave para percussão, isso vocês vão ver em alguma partitura, vocês podem ver isso aqui, ó. Duas barrinhas, assim, ó. É a clave para percussão.
Isso significa que esse pentagrama não tem altura definida. Vai ser batidas. Tá, 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 tá. Né? Vai ser batidas nesse pentagrama. Tá? Então, resumindo, a gente tem 7 notas. Quais são? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E volta para o Dó na oitava, fechando esse espaço sonoro que a gente chama de oitava. Como que a gente escreve essas notas? A gente escreve num pentagrama. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto espaços. A gente pode utilizar espaço suplementar superior, linha suplementar superior, espaço suplementar inferior, linha suplementar inferior, tantas quanto forem necessárias. Mas além do pentagrama, a gente utiliza as claves. As claves são as chaves para a gente identificar todas as notas. Porque uma clave, ela mostra onde está uma determinada nota. A clave de Sol mostra onde está esse Sol. Na nossa nomenclatura brasileira, a gente chama de Sol 3. E a clave de Fá mostra onde está o Fá, que a gente chama de Fá 2. Né? Se a gente designa um som com uma clave, a gente está determinando todos os outros. Por quê? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é sempre Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, sempre Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. A ordem das 7 notas nunca muda. Isso a gente tem que saber absolutamente de cor e de forma bastante automática, né? Bastante rápida, automática, igual eu estou falando aqui. Tá? Então esse é o início da notação das alturas. Nós temos um monte de exercício aí para fazer. Eu vou dar exercício praticamente todos os dias para a gente identificar e cantar as alturas no pentagrama com as claves. Tá? Um abraço, pessoal. Tchau.